Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. Falei para o pastor hoje, nunca preguei em Jonas, no livro de Jonas. Primeira vez. Mas o Senhor me deu uma palavra. Jonas capítulo 4, versículo 10. Até terminar. Diz assim: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir qual a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, pelo poder do Teu sangue. Fala com cada um dos nossos irmãos. Pai, que não seja mais uma mera apresentação da Tua palavra, que não seja apenas uma exposição, mas que haja nesta noite um toque especial do Teu Espírito Santo, falando aos corações, mudando as mentes, a vida, Senhor, porque só Tu és capaz de fazer isso. Palavra nenhuma neste mundo pode mudar a vida de um homem, se não for movida pelo Teu Espírito. Por isso eu te peço agora, em nome de Jesus, que toda mente seja levada cativo, Senhor, a Ti agora, e que a palavra possa penetrar nos ouvidos, na mente, descer ao coração e trazer transformação de vida. Eu oro, Senhor, em o nome de Jesus, e que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Amém. Hoje eu vou te dar uma lição de casa. Quando você chegar na sua casa, leia essa história inteira. São 4 capítulos só. Esse texto termina com uma pergunta. Parece que não tem fim o livro de Jonas. Ele diz: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E ninguém fala mais nada. Deus não fala mais nada. Jonas não fala mais nada. Nós não sabemos mais nada da cidade. Acabou aí. Ele só perguntando: não deveria eu? Deixa eu dar um pano de fundo para você dessa história. Deus tinha um apelo urgente. Se você ler o capítulo de número 1, no versículo 1 ou 2, ele diz, no versículo 2, diz assim: vá depressa. Deus tem uma urgência com aquela cidade. Ele manda Jonas depressa para falar com Nínive. E ele diz para Jonas: Jonas, vá até lá e você tem uma palavra para dizer para aquela cidade. E Jonas vai mesmo para outro lugar. Jonas pega um navio e ele diz: Nínive, nem pensar. Ele diz, a Bíblia diz que ele foi para Tarsis. E nessa ida para Tarsis, ele entra num navio, ele vai até o convés do navio, até lá no porão do navio. Começa a sua viagem, e a Bíblia diz que começa então uma tempestade, que joga o barco de um lado para o outro, e joga Jonas, e joga todo mundo, e todo mundo começa a ficar desesperado, e começa a jogar o que tem dentro do navio, a bagagem do navio todinha para fora, porque estão todos desesperados com tudo que está acontecendo. E Jonas simplesmente está dormindo, e ele permanece dormindo, sono do justo. Ele não vê o que está acontecendo. Eu fico imaginando, irmãos, pensa aqui junto comigo, que no meio, a água faz muito barulho. Quem já foi à Foz do Iguaçu aqui? Foz do Iguaçu você não consegue conversar, falar com a pessoa. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas.
Quando eu cheguei lá em Foz, que eu ouvi aquele barulhão, eu falei, nossa, a Bíblia fala que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, aquele voz, verão. Pois é, eu penso que as águas estavam sendo agitadas de um lado para o outro, aquela bagunça toda. Penso que aqueles homens marinheiros que estavam dentro desse navio e os tripulantes desse navio, eles estavam todos desesperados, gritando provavelmente, por conta das águas que jogavam eles para todo lado, eles jogando as balas, as coisas todas. Oi, amor, muito lindo, obrigada, viu? E jogando de um lado para o outro, tudo que estava sendo jogado, um griteiro, e o homem lá dormindo. Que sono é esse, gente? Alguém me explica um sono desse? Pois é, mas era assim que estava acontecendo. Até que um marinheiro vai até Jonas e fala, Jonas, e aí? O que está acontecendo? Você não está vendo o que está acontecendo aqui do lado de fora? E ele mesmo se denuncia, né? Ele diz, podem me jogar para fora. Ele entendeu que aquela tempestade foi gerada por causa dele. Mas o que me chama a atenção nesse momento em que ele é convocado. Será que Deus não tinha uma outra pessoa para chamar? Será que era só Jonas que estava disponível? Só havia ele naquela cidade? Eu quero dizer para você, queridos, não. Tinha outros profetas, tinha outros homens dispostos a fazer a vontade de Deus ali. Mas o problema não era com a cidade de Nínive. O problema era com Jonas. Havia um problema com a cidade de Nínive e que muito provavelmente Deus podia usar qualquer pessoa, qualquer homem para falar a mesma palavra. Mas Deus escolheu Jonas porque Deus queria tratar além da cidade. Deus queria tratar com Jonas. O problema era esse. Deus poderia ter colocado outra pessoa? Sim, poderia. Mas Deus queria que fosse ele. No meio desse caos, do circo pegando fogo, o barulho enlouquecedor, os homens todos lá, e Jonas apenas olhando tudo acontecer. Bom, nós sabemos da história desde sempre, da história que Jonas foi engolido por um grande peixe. Não era baleia, tá, gente? É um grande peixe. A Bíblia nunca chamou de baleia. É um grande peixe. E depois ele foi vomitado, depois de 3 dias. E ele conta a história dele, a oração que ele fez. Tudo isso você vai ler lá na história dele, que está escrito lá. Aí Jonas vai, cheio de má vontade, porque ele não queria que essa cidade recebesse o perdão. A Bíblia diz que a cidade de Nínive deveria ser percorrida em 3 dias pelo tamanho da cidade. Ele fez tudo em um só. Ele estava com muita pressa. E o sermão dele eram 7 palavras. 7 palavras o sermão dele. Eu vou ler para você o sermão de Jonas. Aqui, peraí. Daqui 40 dias Nínive será destruída. Ele andou. O que ele deveria andar em 3 dias, ele andou em 1. Dizendo somente isso. Dentro de 3 dias Nínive será destruída. Dentro de 3 dias Nínive será destruída. Ele só falou isso. Na verdade, quem pregou para a cidade não foi Jonas, foi o rei. Que quando o rei escuta isso, ele fala, não, peraí, precisamos tomar uma atitude. Vamos convocar um jejum. A Bíblia diz que ele rasgou a roupa, tirou a veste de rei, colocou pano de saco e disse, ninguém come, nem cachorro, nem gato, nem vaca, nem nada, ninguém vai comer nessa terra. Vamos pedir perdão para o Senhor, vamos nos arrepender. A pregação mesmo foi do rei, não foi de Jonas, porque Jonas, a única coisa que ele disse foi dar uma sentença para aquela cidade. Dentro de 40 dias esta cidade será destruída. Era só o que ele falava. Ele deveria passar 3 dias falando, ele falou um dia só. E eu pergunto para você, será que não tinha outra pessoa que pudesse fazer isso?
A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 3, versículo 9, diz assim, quer pôr para nós? Mateus 3, 9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Será que Deus não podia fazer de uma pedra surgir outro profeta que não fosse Jonas, cheio de má vontade? Alguém que tinha um chamado de Deus, mas que estava cheio de má vontade para cumprir esse chamado. E a palavra de Deus diz que até das pedras Ele é capaz de tornar, então, homens de Deus, né? Filhos de Abraão. Mas o que Deus queria mesmo é que ele levasse aquela mensagem, porque Deus precisava tratar o coração de Jonas. E eu quero falar para você, querido, talvez Deus esteja querendo tratar com o nosso coração também. Muitas vezes nós somos colocados em lugares que a gente também não queria estar, que a gente não gostaria de estar. Quantas vezes nós estamos em situações que a gente queria trocar de situação, trocar de lugar com outra pessoa, mas Deus nos coloca ali, porque Ele quer tratar o nosso coração. E eu quero falar para você nessa noite, a respeito de 3 áreas da vida de Jonas, que precisava ser tratada, além de tratar na cidade de Nínive. Jonas tinha uma razão para isso. A cidade de Nínive era uma cidade idólatra, uma cidade de sanguinários. Eles mataram o povo de Jerusalém, de Israel. Eles eram inimigos do povo de Israel. A história conta que eles pegavam as crianças pelas pernas e batiam a cabeça nas pedras. Jonas tinha razão. A gente olha para a história e fala, mas que raiva é essa? Mas a raiva tinha uma razão de ser. Mas a partir do momento, querido, que Deus está perdoando a pessoa, quem sou eu ou você para não perdoar? A palavra de Deus diz que Deus queria dar o perdão à cidade de Nínive. Ele queria que aqueles 120 mil homens no sentido genérico, né? Homem, mulher, criança, todo mundo que estivesse lá, que Deus queria dar o perdão àquelas pessoas, mas ele estava resistente nas suas mágoas, resistente nas suas dores. E eu queria dizer isso para você nessa noite. Quantas vezes Deus quer fazer coisas nas nossas vidas, através das nossas vidas, em nós, mas muitas vezes nós estamos presos nas nossas dores, nas nossas mágoas, nas nossas machucaduras, da maneira que nós estamos olhando para as coisas. E Deus quer tratar primeiro conosco. Muitas vezes nós estamos cheios de coisas para fazer para o Senhor e caímos num ativismo, e estamos fazendo coisa para o Senhor, mas fazer coisas para o Senhor não é importante, porque o Deus, Ele não quer que nós façamos nada para Ele, Ele quer que nós sejamos alguém para Ele. E era isso que Deus precisava de Jonas. Jonas já era um profeta, Jonas já era conhecido na cidade como profeta, mas Jonas ainda precisava ser lapidado, precisava ser transformado num coração diferente. Jonas, Deus precisava tratar primeiro o coração dele. Jonas odiava o povo de Nínive, e como eu disse, não era sem razão. Eles eram sanguinários, eram idólatras, mas Jonas não perdoava aquele povo. E Deus diz para ele, olha Jonas, é você que eu escolho para estar lá. É você que vai estar lá dizendo para esse povo. E ele chega a dizer para Deus, ele fica irado com Deus. Ele diz, Deus, eu sei que o Senhor é misericordioso, o Senhor vai acabar perdoando esse povo. Eu não quero, porque eu odeio esse povo. E quantas vezes, queridos, nós, igualmente a Jonas, estamos fazendo coisas para o Senhor, mas o nosso coração precisa ser transformado, precisa ser mudado pelo Senhor. Não é você fazer coisas para o Senhor, mas é deixar que Deus faça em você grandes coisas, porque para você servir para o Senhor, nós precisamos ter o mesmo coração que Ele.
Se Deus era capaz de perdoar aquele povo maligno, aquele povo ruim, aquele povo idólatra, agora Jonas não pode fazer isso. Ele não perdoava. E Deus queria mostrar para ele. Eu disse para vocês, o texto termina com uma pergunta: será que não é importante o que eu estou fazendo? Ele queria levar Jonas a uma reflexão de que o que ele estava fazendo não era tão importante. O que Deus queria mesmo era mudar o coração dele. E nessa noite eu quero dizer isso para você, que nosso coração precisa ser mudado. Não adianta você cair num ativismo, porque você quer fazer as coisas para o Senhor e... O ativismo, queridos, é só uma máscara. É só uma máscara que nós usamos. Estamos fazendo coisas, estamos ocupados com coisas, estamos fazendo coisas para o Senhor. Mas quem diz que o Senhor quer que nós façamos coisas para Ele? Ele quer que nós façamos as coisas com Ele. O que é bem diferente. Uma coisa é você andar em nome de Deus, outra coisa é você andar com Deus. Deus usa pessoas imperfeitas. Deus usa pessoas como Jonas. Mas Deus não quer que ele permaneça da mesma forma. Deus pode até te usar, mas Ele quer primeiro te transformar. Um Jonas que era irado. Ele era irado, ele se irou com Deus. Ele afronta Deus, tamanha a sua ira. Mas eu quero dizer para você, olha o que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não importa quão bravo você seja, não importa quão bravo você fique, a palavra de Deus está nos alertando que nós podemos até nos irar, mas nós não podemos pecar, nós não podemos deslizar, nós não podemos sair daquilo que o Senhor projetou para nós. Por mais que você esteja magoado, triste, cansado de alguma situação, eu garanto para você que a melhor coisa que você pode fazer é levar para o Senhor a sua dor, a sua machucadura, e não descontar nas outras pessoas. Jonas queria ver sangue. Jonas queria ver fogo cair do céu e consumir aquelas 120 mil pessoas. E Deus estava falando: você, Jonas, é que precisa mudar o seu coração. Somos nós que precisamos ser tratados. Muitas vezes, queridos, Deus coloca pessoas do nosso lado, pessoas que nos irritam profundamente, pessoas que nos tiram do sério, e Deus está usando aquela pessoa para nos mudar, para mostrar para nós que nós precisamos ter paciência, que nós precisamos ter amor. Como é que eu vou mostrar amor para quem é amável? Eu preciso mostrar amor para quem não é amável. Ele era irado, bem irado, e Deus queria dizer para Jonas: você precisa mudar isso. Uma outra característica de Jonas, e que ele como tal nos ensina, é que ele era rancoroso. Conhece alguém rancoroso? Alguém que guarda e nunca esquece. Daqui 20 anos você chega para a pessoa: um dia alguém me fez não sei o quê, alguém me falou, alguém me feriu lá atrás, e você continua lambendo a ferida, porque está machucando, vai continuar machucando, porque quanto mais você lambe, mais fere. Ele era essa pessoa. E a palavra de Deus diz no capítulo 9 de Mateus, no versículo 13, que Deus quer que nós sejamos misericordiosos. Ele diz assim: vão aprender o que significa isso. É uma ordem de Jesus, é um imperativo. Vão aprender. Eu desejo misericórdia e não sacrifícios.
Pois eu não vim chamar justos, mas a pecadores. Quando ele diz, o que eu desejo não são sacrifícios, mas é misericórdia. Sabe o que ele está dizendo? Eu não espero que você faça alguma coisa. Eu espero que você seja. Eu não espero que você diga que faz a obra de Deus, que você senta num culto, que você vai à igreja, que você limpa a igreja, que você fala de Jesus para algumas pessoas, e que você até tenta ser um bom pregador, ou que você cante na igreja, que você toque na igreja, que você faça qualquer coisa na igreja. Deus não precisa do seu serviço. Deus precisa que o seu coração seja transformado. E se tudo aquilo que você faz não for regado de misericórdia. E eu fico me perguntando quantas vezes nós andamos do lado de pessoas, sabemos que essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, mas a gente não gasta uma oração, um tempo orando por essa pessoa, sabendo que ela está indo para o inferno. E o Senhor está dizendo: olha, eu não quero que vocês façam sacrifícios, eu não quero que você faça serviços, eu quero que você faça misericórdia, que você olhe com um olhar de misericórdia. Eu disse para o meu esposo, eu gosto muito de ouvir testemunhos, porque testemunho me edifica, me faz lembrar que vale a pena orar, que vale a pena viver a palavra, que vale a pena. E esses dias eu estava ouvindo um testemunho, domingo, eu estava ouvindo um testemunho, eu coloco lá o celularzinho no YouTube e vai passando lá. A história de um homem que ele saiu do Ceará e veio para São Paulo a pé. E ele disse que nos primeiros dias de caminhada dele, ele começou a sentir fome. Ele entrava nos restaurantes, as pessoas achavam que ele estava sujo, botavam ele para fora. E ele vem de uma família abastada. Mas por que ele saiu da cidade dele? Ele veio porque a mãe foi embora, largou ele com o pai era muito ruim para ele foi embora, tanto que o irmão que ficou se suicidou. E ele disse: eu vou embora, e veio a pé. E aí eu disse para o Mauro, 2 pessoas cuidaram dele nesse tempo. A primeira foi ele chega numa festa de gente rica, lá na Bahia, já estando na Bahia, chega numa festa, e a mulher abre a porta e fala assim: olha, eu estou em festa aqui, passa depois. Só que ele tinha dias que não comia, então ele estava com muita fome. E ele não entrou pelo mato adentro e encontrou um casebre. Nesse casebre ele encontrou uma senhora que tinha somente farinha de mandioca na casa dela. E ela pegou a farinha de mandioca, colocou um pouquinho de sal, jogou água e deu para ele comer. Diz que na hora que ele viu aquilo, ele falou: eu acho que eu não quero não, porque eu vou tirar da senhora, da boca da senhora, dos filhinhos. Ela tinha 4 filhos. A senhora respondeu para ele: filho, amanhã Deus proverá, você começa a comer. E ele comeu, se fortaleceu e foi embora mais para frente. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, passou por Minas. Em Minas diz que foi muito humilhado por pessoas. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, uma moça parou ele na rua e falou: filho, por que você está assim? Aí ele contou a história dele. Ela falou: mas você fala tão bem, por que você está nessa situação? E ele contou: eu quero ver minha mãe, eu quero chegar em São Paulo para ver minha mãe. Ela disse assim: senta aqui, eu vou te dar um café e você não saia daqui. E essa moça era uma prostituta, e ela se vendeu para que ele pudesse ter uma carona com o caminhoneiro. Ele disse, quando ele entrou no caminhão, ele perguntou para o moço, falou: eu não tenho. O moço falou: cadê o rapaz? Ele disse: sou eu. Ele disse: mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele disse: ela já pagou. Às vezes nós temos um olhar tão horroroso com as pessoas. A moça que era uma prostituta
talvez alguém olhasse e dissesse: não vale nada, mas foi dela que saiu a bondade. Por isso a palavra de Deus diz que muitas prostitutas, ladrões entrarão no reino de Deus primeiro, porque religiosidade mata, religiosidade fere. Nós olhamos com um olhar ruim para as pessoas que precisam, porque nós somos santos demais, nós somos perfeitos demais, nós já somos salvos. Afinal de contas, eu já fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu não preciso ser misericordiosa com aqueles que ainda estão no mundo. Mas muitas vezes eles aqui estão cheios de misericórdia. E o que é que a palavra de Deus diz? Misericórdia quero e não sacrifício. Jonas era profeta, mas não tinha no seu coração misericórdia. E quantos de nós, queridos, também somos crentes, temos uma carteirinha de membro, participamos de uma igreja, temos até ministério, mas no nosso coração não há misericórdia. E Jesus nos alerta: o que eu desejo é que vocês tenham misericórdia. Jonas precisava ser tratado por Deus. Talvez por isso ele precisou ir a Nínive pregar para aquelas pessoas. Jonas também tinha um outro defeito: ele era ingrato. Como ele esqueceu rapidamente de onde Deus o tirou. Ele faz uma oração no capítulo 2, ele diz: das profundezas do inferno o Senhor me tirou. Mas agora que ele estava lá na cidade, ele já tinha esquecido de onde é que Deus o havia tirado. E muitos, queridos, de nós precisamos ser tratados pelo Senhor, para de vez em quando lembrar de onde foi que o Senhor nos tirou. Todo dia. Essa é a minha oração. Nunca me deixe esquecer, Senhor, de onde eu vim. Nunca me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou. Porque quando nós nos esquecemos de onde nós viemos, querido, nós aprendemos a ser orgulhosos, arrogantes. Sabe como é que ele pregava lá naquela cidade? Eu sou melhor que vocês. Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. Porque eu posso falar isso, porque eu sou melhor do que vocês. A gente às vezes se acha assim. Se encontra num lugar, esquece de onde foi que Deus nos tirou. Por isso Davi diz sempre nas suas orações: alma, não te esquece. Lembra a alma. E nós precisamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Alma, não seja besta, não se abeste, não ache que você é grande coisa, porque você não é. Olha, não esqueça que você é pó, que você é cinza, que você é pecador. A única coisa que difere você das pessoas lá de fora é que o sangue de Jesus Cristo te comprou, te lavou, você aceitou esse sacrifício. Mas se não fosse o sangue de Jesus, você continuaria no mesmo lugar. Então, eu não posso me orgulhar daquilo que não é meu. Eu não tenho, você não tem. Jonas estava se achando e sendo ingrato, porque o Senhor tinha tirado ele daquele lugar, da barriga do peixe, para que ele fizesse algo por alguém. E ele simplesmente se esqueceu disso. A gente esquece tão rápido. A gente se esquece muito rápido das coisas. Assim como Jonas esqueceu o que Deus tinha feito por ele, nós nos esquecemos do que Deus tem feito por nós. Como a gente se esquece do que Deus fez por nós.
E você quer que eu prove para você que você esquece? Quantas vezes você reclamou de alguma coisa hoje? Você lembra aí que você reclamou de alguma coisa? Você de repente entrou no ônibus e disse: que chato andar de ônibus. Ou talvez você tenha levantado, acordado cedo e dito: ai, não queria trabalhar hoje. Ai, não gosto. Ou talvez você tenha olhado para o prato de comida e disse: sopa de novo. Talvez você tenha reclamado de alguma coisa. E você quer que eu fale uma coisa para você, queridos? Nós não temos o direito de reclamar. Sabe por que você e eu não temos o direito de reclamar? Simplesmente porque o Senhor nos lavou, nos limpou, escreveu nosso nome no livro da vida. Ele não tem obrigação de fazer mais nada por nós. Tudo que Ele podia fazer, Ele já fez, que foi nos salvar. Tudo o mais que Ele fizer é bônus. Deus não tem que fazer nada para você. Eu fico indignada quando eu ouço alguém dizer assim: Deus tem. Eu ordeno que Deus faça. Quem és tu para ordenar alguma coisa para o Senhor? Tudo que Ele nos dá é por graça, é por misericórdia. Jonas ficou bravo com Deus, bem bravo, mas não lembrou de agradecer a Deus por ter-lo tirado da barriga, do ventre do peixe. Eu quero terminar isso tudo que eu falei para você hoje com uma pergunta. Assim como pergunta é muito reflexiva, é muito para você parar e meditar. Vocês sabem que eu estou fazendo curso de terapia, e nesse curso você aprende a perguntar. Você pergunta e a pessoa vai só respondendo. Você vai perguntando, a pessoa vai respondendo. Por quê? Porque você quer saber o que acontece com a vida dela, e ela também precisa saber o que acontece na vida dela. Então, é tudo na base da pergunta. E Jesus era assim também. Jesus fazia muitas perguntas. E Deus termina o livro de Jonas fazendo uma pergunta para Jonas. Perguntando para ele: será que não era razoável? Será que aquilo que ele estava fazendo não era justo? Diante de tudo que ele viu e assistiu. E eu quero perguntar para você: será que a posição que Deus está te colocando hoje, talvez que você não esteja gostando tanto dela, mas não seja o tratamento de Deus para a sua vida? Não seja o momento de você olhar para dentro de você e falar: será que eu também não sou como Jonas? Será que eu não tenho sido alguém irado na minha vida? Eu vivo irado, eu vivo reclamando, eu vivo brigando, eu vivo fazendo coisas que não devo. Ou talvez como Jonas, você seja alguém que não aprendeu a amar, não aprendeu a perdoar. Ou talvez como Jonas, você tenha sido a pessoa ingrata. E às vezes nós precisamos nos perguntar para nós mesmos: onde é que nós estamos errando? Deus poderia ter mandado alguém que amasse Nínive para pregar para Nínive, mas Deus preferiu fazer isso com Jonas, porque na verdade Deus não queria tratar com Nínive. Nínive depois foi castigada. Nínive depois foi destruída, alguns anos depois. Mas naquele momento, o alvo era Jonas, que precisava ser mudado. E eu queria perguntar para você nessa noite, querido: o que é que precisa ser mudado em você? Porque o Espírito Santo de Deus sempre nos mostra o que nós precisamos ser mudados. Tantas áreas dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro do nosso vocabulário, dentro da nossa maneira de viver. Quantas coisas precisam ser mudadas? Eu não sei você,
Mas quando eu olho para frente, eu vejo quanta coisa ainda precisa ir, quanta coisa ainda falta dentro de mim. Quando eu olho para trás, eu digo, o milagre já foi grande. Deus já fez muitas coisas poderosas, mudanças profundas dentro de mim. Mas ainda há muita coisa a ser mudada. E a minha pergunta para você hoje é: o que é que Deus quer de você? Talvez Deus esteja te levando para uma Nínive que você não gostaria de estar. Mas na verdade Deus não está preocupado com Nínive. Deus está preocupado com você. Porque Ele está sempre preocupado com você. Deus está sempre querendo fazer mudanças em nós. E nós um dia dissemos: Senhor, entre em mim e fica à vontade. Aí a hora que Ele começa a ficar à vontade, a gente não gosta muito. Mas Deus vai sempre trabalhar na vida daqueles que se entregaram para Jesus. A minha pergunta para você é: você se entregou? Você se entregou para Jesus? Ele continua fazendo obras de transformação dentro de nós. Nós poderíamos andar com uma plaquinha assim, ó, bem aqui no peito, escrito: em obras. Porque é isso que nós estamos, em obras, sendo transformados pelo Senhor, sendo trabalhados por Ele. E eu quero perguntar: está disposto? Vamos ficar de pé? Você está disposto? Eu digo para você, querido, eu não simplesmente estou disposta, como é isso que eu desejo para minha vida, que o Senhor venha me transformar dia após dia.